Amém. Paz do Senhor a todos. Quero compartilhar com os irmãos a palavra que foi ministrada domingo a respeito do que é fake, do que não é, do que é verdade, do que não é, a respeito do que o Senhor, através da vida do nosso irmão pastor Claudinei, compartilhou, né? Sobre 3 pontos fundamentais na nossa vida, ao qual nós devemos estar sempre atentos, que é sobre nada, não há nada encoberto que não seja revelado, ponto 1, nem o que está oculto que não haja de se saber, que é o ponto 2, e o ponto 3, não tem mais, né? Quero compartilhar um pouquinho desses 3 pontos, ao qual me chamou bastante atenção, né, a respeito do que o pastor falou sobre veracidade, sobre fatos, sobre coisas que têm acontecido, né? Ele citou pandemias que muitas vezes nós não vemos, mas nós sentimos a ação dela, e onde uma maior de todas elas está na informação, sobre os fakes, né? Fakes, na verdade, nos fakes. Nós não sabemos mais em quem nós acreditamos. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e nós temos que entender que nós estamos no meio de uma guerra, onde se cria tudo, todas as informações, mas nós não conseguimos realmente saber a veracidade dos fatos dessas informações. E a palavra é que o que é verdade nisso tudo tem nos dito, Mateus 4, 10, do 24 ao 36, que diz sobre, portanto, não tem mais. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E o pastor trabalhou sobre em cima desse versículo, né? Nada há, que não é para nós temermos a nada, porque nada que está encoberto vai continuar sendo coberto, vai ser revelado. E nada que esteja em oculto que não vai ser conhecido, vai ser conhecido. E isso é maravilhoso, porque nós entendemos que realmente diante do Senhor nós não podemos esconder nada. Então não é pra gente enganar o nosso coração achando que tudo aquilo no mais profundo que cada um de nós fizer, que o Senhor não está sabendo, que o Senhor não está vendo, Ele está vendo. E o mais terrivelmente maravilhoso de tudo, Ele está vendo e Ele vai trazer à luz, Ele vai revelar. E nós temos que atentar para isso, nós não conseguimos enganar o nosso Deus. Vai ser revelado, não vai ficar em oculto. Então nós como igreja precisamos meditar sobre isso e reconhecer, e assim aprender com tudo isso, e se arrepender, que é os pontos que eu quero tocar, né? O pastor continuou lendo e ele diz assim, um trecho que me impacta muito toda vez que eu ouço, esse trecho me leva a deixar de temer as coisas externas do mundo, que fala assim, não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas antes temam aquele que pode matar a alma. Eu e você ficamos sentindo medo de tudo, é do sistema, é do governante, é de vírus, é de tantas coisas, meu Deus, quantos medos nós criamos dentro de nós. Mas o Senhor nos alerta através da palavra dele, dos evangelhos, ele fala assim, não tem mais aquele que pode matar o corpo morre, e a alma. Então tema aquele que pode levar a tua alma. E a nossa alma, que é ali que está o nosso problema. Porque o corpo, todo mundo é conhecido do que acontece com o corpo, mas com a alma, alguns ainda infelizmente duvidam. Mas nós temos que ter a revelação e o conhecimento. Para onde que vai a nossa alma depois que esse corpo morrer? Para onde que vai a nossa alma depois que esse corpo já não tiver função nenhuma aqui nessa terra? E o pastor comentou conosco, né, sobre os 3 pontos. Não há nada encoberto que não seja revelado. Irmãos, nós não podemos esconder nada do Senhor. E o pastor citou, né, sobre a conspiração, né, aquilo que conspira. Tem coisas que conspiram para o lado pessoal e tem aqueles que conspiram no lado geral, que é um exemplo, apenas um exemplo, porque tem muitas coisas que conspiram no lado geral. Eu posso citar uma, que é a internet. A outra que o pastor citou é a pandemia. Mas através da internet a gente toma consciência de tudo isso. Consciência não, mas conhecimento, na verdade, porque nós não sabemos quem fala a verdade. E ali nós temos que tomar o cuidado, né? Que da maneira pessoal isso pode estar conspirando contra nós.
nos levando ao medo excessivo de estarmos guardados dentro da nossa casa e não fazermos aquele que nós temos que fazer, que é o ID, pregar o evangelho. Aqueles que têm chamado não podem se acovardar. É claro que tem irmãos que, devido à idade, devido à lei do homem que nós temos que respeitar, devem ficar nas suas casas. Mas e os que estão bem de saúde? Aqueles que estão podendo fazer e não estão fazendo. Estão sendo conduzidos por essa pandemia da informação, que está se retrocedendo. A palavra diz assim, que nós não podemos ser aqueles que retrocedem. Nós temos que avançar no evangelho. E o Senhor vai avançar no evangelho através de quem? Da igreja. Nós temos que ser essa igreja, que não vai se acovardar diante da situação, mas que vai deixar os medos de lado, tomando toda a cautela, toda a providência necessária para o protocolo de segurança que exige, o Ministério Mundial da Saúde exige, sim, mas nós temos que ir a campo. Quantos que não são cristãos estão no campo trabalhando, fazendo coisas boas, fazendo boas obras, boas ações, e nós dizendo que temos Deus e temos fé, e não estamos mostrando a nossa obra. Então, cuidado com o lado pessoal. Se você tem um chamado, irmão, participe. Se disponha na linha de frente. Tome as providências, use máscara, use álcool gel, use a distância necessária. Mas diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Esse é o lado pessoal. E existe o lado também, que é a maneira geral que o pastor citou. Que daí isso afeta toda uma comunidade, que nós também estamos vivendo isso como uma realidade nossa hoje. Não afeta só eu ou só a minha casa, afeta todo o corpo. Mas a função do corpo agora é o quê? É proteger aqueles que estão vulneráveis, mas os que não estão vulneráveis precisam sim avançar no evangelho. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está coberto vai ser descoberto. Então não adianta a gente arrumar desculpa para dizer que nós não podemos estar cultuando, que nós não podemos estar orando, que nós não podemos estar na linha de frente. Porque Deus está vendo se você realmente pode, se você não pode. Porque aquilo que você está arrumando como desculpa ou não, vai ser revelado. E isso é muito impactante, isso me incomoda. Porque existem aqueles que são chamados e aqueles que são escolhidos. E se ficar pegando uma muleta de que está escondida atrás de alguma coisa, sendo que Deus, de nada dele pode esconder, aí isso é sério. Então, tudo aquilo que está coberto vai ser descoberto. Então, cuidado com a maneira que você está agindo. Isso está até afetando o lado pessoal, de uma maneira pessoal ou geral. Cuidado. Analise e se disponha diante da presença do Senhor. Até porque a nossa vida não é neste lugar. Nossa vida é no céu. Nosso lugar é no céu. Aqui é apenas uma passagem, como nós sempre temos compartilhado. Então, o primeiro ponto, não há nada encoberto que não seja descoberto. Irmãos, não é só pecado. O que você pode fazer e você não está fazendo agora nesse momento de guerra? Cuidado. Segundo ponto, nem oculto, nem está em oculto o que não haja de saber. Diante do Senhor nós não podemos esconder nada. O Salmos 139, Davi diz, Senhor, se eu me esconder lá no mais profundo do abismo, lá embaixo da cama, lá na escuridão, lá o Senhor está. Senhor, se eu ir para o lugar mais profundo do abismo, lá o Senhor está. Gente, nós não podemos ocultar nada de Deus. E graças a Deus por isso. Porque se a gente pudesse enganar Deus, eu acredito que alguns tentariam enganar. Mas nada está oculto que não haja do Senhor saber. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Você pode mentir para mim, você pode mentir para outros irmãos da igreja, você pode mentir para você. Para Deus você não vai mentir. Não adianta, não vai ficar oculto aquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor. Daí mais uma vez eu falo, se conscientize enquanto é tempo. Aquele que pode, faça. Aquele que realmente não pode, o Senhor sabe que realmente não pode. Mas se pode, não fica dizendo que não pode, porque o Senhor está vendo. Nada pode ficar oculto diante dos olhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Tem uma passagem que Eclesiastes 12:14 que diz, porque Deus conduzirá o juízo. Tudo que quer que seja bem ou seja mal. Olha isso, irmãos, que pesado que é.
porque Deus conduzirá o juízo. Tudo, todo juízo, quer seja bom, quer seja mal. O Senhor vai trazer a juízo. Nós vamos passar por esse juízo. Só não passa aquele que faz o que é correto, mas o que não fizer vai passar, vai ser julgado. Quer seja bom, quer seja mal. E o terceiro ponto é não ter mais. Não tenha medo. E realmente, irmãos, o que é que está te ameaçando? O que está te amedrontando? A palavra do Senhor falou para Josué e fala 365 vezes na Bíblia, quer dizer, uma para cada dia. Não tenhas medo, seja forte e corajoso. Não tenha medo disso que está te assombrando, disso que está te assolando, porque Deus é maior do que tudo isso. Deus está no controle de tudo isso. Ele não perde o controle de absolutamente nada. Agora, se você está tendo medo, você está dando poder para o seu medo e não poder para o seu Deus. Então, nós temos que refletir que tudo aquilo que eu ou você tentar ocultar, seja através de justificativas humanas, de mentiras até, porque a mentira ela nos obriga. Eu não fiz isso porque eu estava doente, porque eu não estava bem, porque eu não estava assim, porque eu não estava assado. Será mesmo? Será mesmo? E se você não está bem, você não está bem a ponto de não conseguir sair de uma cama e não ir para a guerra? Porque nós saímos de uma cama para comer, nós saímos de uma cama para ir no banheiro, para ir tomar um banho, nós saímos de uma cama para fazer nossas coisas. Mas quando se trata de sair para servir, aí não, aí a gente não consegue sair de uma cama. Então nós temos que vigiar, porque o Satanás, o diabo, o nosso inimigo e adversário, ele nos engana. E ele quer colocar no nosso coração que nós estamos doentes. Nós não estamos doentes. Não ao ponto de não conseguir sair de uma cama. Nós precisamos meditar, refletir nisso tudo e colocar diante do Senhor. Para que o Senhor lance fora todo medo. Não é para termos medo. Porque aqui ainda está se começando apenas uma fase daquilo que a palavra de Deus diz. O começo do fim. Nós não temos que lutar por coisas materiais, por fazer coisas, mas por almas, por vidas. E daí? O que nós temos feito? O que nós temos feito pela própria comunidade da igreja? De estarmos, se precisa de nós no louvor, estarmos no louvor. Se precisa de nós na palavra, estarmos na palavra. Se precisam de nós na oração, estarmos na oração. Porque tudo que eu e você fizer, diante do Senhor está revelado. Não existe escuridão que o Senhor não possa ver. A Bíblia fala assim que no mais profundo escuro, a luz do Senhor é como o sol do meio-dia. Nada nós podemos ocultar. Então nós temos que perceber, se arrepender e abandonar. Porque um abismo chama outro abismo, uma mentira chama uma outra mentira. Eu tenho que ficar vivendo de justificativas para aquilo que eu não quis fazer. E nós temos que tomar cuidado nisso. Então, os pontos que o pastor compartilhou e que eu compartilhei aqui com você. Não há nada encoberto que não seja revelado. Vai ser. Não há nada oculto que não haja, que o Senhor não consiga saber. Ele vai saber porque Ele é Deus. Ele é Deus. Onisciente, onipresente e onipotente. Não tem mais. E realmente, tudo está no controle de Deus. Ele já nos alertou que dias difíceis viriam. Então, não temos que se agir ou se comportar como, eu estou surpresa com o que está acontecendo. Se estiver surpreso com o que está acontecendo, é porque não leu a palavra. Porque aquele que leu sabe exatamente o que vai acontecer passo a passo. Porque o Senhor já tem nos alertado, já tem nos mostrado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que nos leve a reconhecer e se arrepender. E se voltar para o Senhor enquanto é tempo e fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena. O ide, o anunciai, o pregai, o eis-me aqui, para que o Senhor realmente veja que pelo menos nós estamos se esforçando. Eu costumo dizer que dentro da minha casa, você não tem que entender, você tem que obedecer. Porque nem eu mesma consigo entender muitas coisas, mas eu preciso obedecer. Porque isso é honroso diante do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê a paz e a revelação daquilo que ainda está obscuro no nosso coração, para que nós nos arrependemos e passemos a fazer a vontade de Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós. Senhor, nós oramos a Ti, agradecendo, Senhor, pela Tua palavra, que é a luz, a Tua palavra que ilumina, a Tua palavra, Senhor, que dissipa nossas trevas, e a Tua palavra que nos leva ao entendimento, como foi falado domingo, Senhor.
Não é por força, não é por poder, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Então, Senhor, que o teu Espírito tenha toda a liberdade, Senhor, de trabalhar no coração de cada um de nós. E que nós, como filhos do Senhor, tenhamos a consciência e a sensibilidade de ouvirmos a tua doce voz. Nós oramos a ti, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.